Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais um estudo da nosso Evangelho virtual, com o tema hoje Eficácia da Prece. Esse tema encontra-se no capítulo 27, O Pedi e Obtereis. E é um tema muito importante de entendimento nosso, tá bom? Com relação à eficácia da prece. Prece é um dos maiores recursos que nós podemos ter. Então, vamos fazer a nossa prece para a gente começar o nosso tema hoje à noite? Régia, seja bem-vinda, querida. Vamos começar a nossa prece, tá, Régia? Hoje o nosso tema é Eficácia da Prece, capítulo 27, item 5 a 8 do nosso capítulo chamado Pedi e Obtereis. É um tema, Senara, seja bem-vinda, é um tema muito prático para a gente, esse Eficácia da Prece, para nosso entendimento, tá bom? Então vamos fazer a nossa prece? Dá um sorriso, fechando nossos olhos, agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos aqui presentes nesse estudo do Evangelho, que nós possamos sair daqui muito melhor do que entramos, que nós possamos sair instruídos. Principalmente sabemos que a instrução é a escada para a gente adquirir conhecimento, instrução e amor. Que assim seja. Então vamos lá? Por favor, lembrem da nossa garrafa com água, jarra, copo, para que a gente possa fluidificar ao final. Seja bem-vinda, Sinara, também. Então, vamos começar, gente? Um tema bem interessante, como eu falei para vocês. E, assim, vocês sabem que eu sempre coloco que eu gosto de iniciar com o objetivo do tema, né? O que esse tema vai trazer para a gente? Para que, ao longo da nossa conversa, do nosso estudo, a gente pode saber onde a gente vai chegar, né? O que o tema vai nos trazer, a gente ficar atento, tá bom? E Regi, Sinara e os demais que podem vir a nos prestigiar nessa noite, reunir conosco para aprender um pouquinho sobre o Evangelho, eu gosto que vocês coloquem as suas observações no chat, tá? Eu gosto muito, por sinal. Então, vamos lá. Qual é o objetivo do nosso tema? Ele está no Pedi e Obtereis, capítulo 27, e hoje é a eficácia da prece. Então, olha só. O objetivo do tema é que nós... Oi, Enaldo, seja bem-vindo, boa noite. O objetivo do tema é compreender que Deus sempre nos atende nos pedidos. Esse entendimento, conforme a nossa real necessidade e merecimento. Ou seja, tem gente que diz assim, eu rezo e eu não sou atendido. Então, nós sempre somos atendidos, mas esse atendimento é proporcional à nossa necessidade, muitas vezes pedimos coisas que não são necessárias para a nossa evolução, e o nosso merecimento. Aí você pode dizer, merecimento, Aline, em que sentido? De eu procurar estar me transformando. Do meu merecimento de saber que eu sou um ser espiritual, que eu estou aqui em processo de evolução e que eu quero evoluir. E que eu estou trabalhando hoje, plantando hoje para colher o amanhã. Esse é merecimento. Merecimento é o nosso caminho indo, buscando a nossa evolução, ok? E é na medida dos nossos pedidos, a medida dos nossos pedidos não visa a satisfação de caprichos e futilidades, gente. O ser espiritual não precisa nem de caprichos e nem futilidades. Então, a ajuda divina sempre ocorre para a criatura que sabe se ajudar, ou seja, que ajuda a si mesmo. Então, o objetivo do tema é mostrar para a gente, só para a gente fazer aqui rebuscar mais esse tema, é compreender que nossos pedidos são sempre aceitos se realmente são reais, se vão valer para o ser espiritual que somos, nessa busca entre o instinto, a animalidade e a sublimação, que é o amor. Então, nossas preces são atendidas quando eu realmente tenho necessidade, e a necessidade inclui a minha evolução. E que não adianta a gente fazer pedidos fúteis, pedidos de formas materialmente falando, que não vai nos ajudar em nada, que não vai fazer com que a gente cresça. Entendeu? Então, a gente precisa
entender o processo da prece, a gente precisa saber o que pedir, a gente precisa pensar na nossa reforma íntima, na nossa bagagem espiritual, para poder nossas preces serem atendidas, ok? Então, nós vamos ver isso ao longo do texto inteiro, e o tema vai trazer isso para a gente, e no final nós vamos ter aí umas perguntas para a gente consolidar o aprendizado, tá bom? Então, eu coloquei esse slide aqui. É conhecido o preceito: ajuda-te e o céu te ajudará. Deus quer assistir-nos, mas com a condição de que, de nossa parte, façamos o que é necessário. Isso está na revista Espírita de setembro. A Revista Espírita ela sai todo mês, né? De 1859. Então, a Revista Espírita ela vinha enfatizar o que as obras básicas nos explicavam. Então, ou seja, é importante, seja bem-vinda, Náyade, é importante a gente entender que para a gente ser ajudado pela espiritualidade amiga, pela providência divina, que é Deus, que é o auxílio, a providência divina é o auxílio que ele vem, que ele dispõe para vir em nosso socorro, a gente precisa merecer e a gente precisa saber o que é necessário. Como a maior parte de nós não sabe, não entende ainda o processo, esse tema ele vem muito para que a gente possa saber, que a gente possa entender o processo para saber o que pedir. Entendeu? Ainda tem gente que pergunta assim, mas ele não sabe o que eu mereço? Por que eu tenho que estar pedindo? Gente, quando a gente não pede, está envolvido aí orgulho. Porque é um auxílio que ele põe para a gente quando a gente se volta para ele. Prece, gente, é o recurso que a gente tem para se ligar com Deus. Entendeu? Então, a gente pode se pedir, mas a gente tem que saber o que pede. A gente precisa dar para receber. E o dar, quando a gente fala com relação à doutrina espírita, é buscar ser uma pessoa melhor que ontem. É entender que somos seres espirituais, é entender que nós estamos aqui para progresso e que nós precisamos da ajuda de Deus para que a gente poder evoluir. A Régia colocou aqui, ó, evolua, que a gente precisa evoluir. E o Enaldo colocou aqui, no pedido que fazemos a Deus, independente das palavras, o que conta é a intenção no sentido mais profundo de sentimento real, verdadeiro, né, Enaldo? Porque já que ele é o que a gente pensa, nós só estaríamos se enganando, né? Porque enganar ele, a gente não engana, né? Ele sabe o que vai dentro do nosso íntimo. Mas a gente precisa verbalizar. A mesma coisa, meu pai sabe o que eu preciso, meu pai da matéria, né? Mas é bom a gente verbalizar, é bom a gente explicar, é bom a gente ter essa conversa com o pai da gente material, imagina com o pai espiritual, não é verdade? E a gente precisa ser franco, precisa estar com o coração leve, a gente aprendeu isso na semana passada, precisa estar com o coração leve. A qualidade da prece, não foi isso semana passada? Acho que foi, qualidade da prece. Entendeu? Então, é vero isso tudo que vocês estão falando. Mas, para a gente poder entrar no tema, a gente precisa contextualizar uma coisa. O que é prece? O que é orar? O que é rezar? Uma vez eu estava no Tomás de Aquino, no meu trabalho da sexta-feira, que fiz por mais de 20 anos, presencial, e uma pessoa, uma senhora, frequentadora da sexta-feira, sempre, né, uma pessoa que ia toda sexta-feira, ela perguntou, Aline, qual é a diferença de prece, orar e rezar? Todas é uma comunicação que a gente faz com Deus. Mas prece é aquele pedido, aquela súplica, aquele agradecimento solitário nós com ele. A gente não verbaliza para ninguém, entendeu? É a gente com Deus. Geralmente é um chamado solitário. A gente com ele, a gente pode até falar, mas é mais a acústica do nosso íntimo que busca Deus. Orar, já fala, oratória, orar, né? Fazer um discurso. É aquela prece que a gente faz, como eu fiz agora no início, com todos vocês, em que eu recito, que eu oro, entendeu? Que precisa ser verbalizada para outras pessoas acompanharem. É uma oratória.
também é falar a divindade. Então, a prece, eles têm mais como pensamento a divindade, e orar é falar a divindade. E rezar é a declamação, é dizer em voz alta, é repetir orações. Isso é rezar. Recitar novamente, entendeu? É aquelas preces que a gente faz quando a gente está muito atribulado, que a mente da gente está em palvorosas, né? Por algum acontecimento. E aí a gente recita aquelas preces em voz alta e com aquelas palavras que a gente já tem na nossa mente fixadas, decoradas. Entendeu? Então, olha só. Prece é aquela nossa com Deus, aquela coisa íntima. A outra é oratória, que a gente envolve um público. Que a gente se comunica com Deus envolvendo um público, fazendo que todos pensem a mesma, se entrem na mesma sintonia. E rezar é recitar, né? Então, todas elas é para Deus, tá? Fizemos uma prece, oração para iniciar. Todos precisam repetir para Deus ouvir. Então, é o seguinte, a prece é o nosso pensamento e nosso sentimento. Só a gente e ele. Aí o nosso texto é uma bênção do Criador que permite a ligação, comunicação com ele por meio do nosso altar interior, em qualquer situação. Orai e vigiai. Entendeu? Muito legal isso, né? Mas isso aqui só é, gente, para completar, tá? Para a gente entender, porque esse capítulo todo que nós vamos falar, vai falar a eficácia da prece, a qualidade da prece, a prece, como é que tem que ser feita, como é o mecanismo da prece, é todo sobre isso, tá? E aí o Enaldo colocou aqui outra coisa que precisamos entender, que é a diferença entre o que merecemos e o que queremos. É verdade, o Enaldo. Às vezes a maior parte das vezes, a gente não sabe o que quer, né? A gente está muito com o nosso olhar material. E quando a gente está com esse olhar material, a gente pensa muito nas coisas que a matéria precisa, não que o espírito precisa. Então, por isso que muitas vezes a nossa prece não é atendida, não é porque ela não chegou a Deus, é porque ela não tem necessidade no momento, porque nós precisamos fazer com que evolua o espírito, não a matéria. Certo? Então, o que é prece? Está lá no Livro dos Espíritos, questão 659. Qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração a Deus, orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Pela prece é que podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Olha como está aqui o pedir. Essa humildade é impedir. Podemos fazer isso sim. Tá? Porque tem muita gente que pergunta, eu posso pedir, já que ele sabe o que eu quero, o que eu penso? A gente precisa pedir sim, é o nosso momento de comunicação com ele. E é a nossa conversa franca, por que nós estamos querendo aquilo. Entendeu? E aí, na hora, quando você tem já uma ligação com Deus através da prece, sabe o que acontece? Você mesmo, na hora que está conversando com ele, vai sentir na acústica do seu íntimo que aquilo ali não é tão necessário. Olha, eu geralmente, quando eu faço prece, eu digo assim, pai, eu quero tal coisa, gostaria muito, mas se não for para o meu bem, ok, tire da minha frente. Então, eu tenho esse hábito, né, de fazer isso. Porque nem tudo que eu quero é o que vai ser bom para mim, né? Às vezes, eu posso até ter vontade daquilo, mas aquilo ali não vai me fazer bem. E às vezes a gente pensa que vai, naquele esse olho material que a gente tem, né? Então vamos lá. O que é o pedir obtereis, que é a eficácia da prece está dentro? É um desejo, é uma intenção. E esse desejo, essa intenção é hoje. Amanhã pode não ser mais. Entendeu? Aí a gente tem coisa, não sei se aconteceu com vocês, mas comigo já, que eu disse, ainda bem que Deus não atendeu a minha prece. Porque se ele tivesse atendido hoje, eu sei que não teria sido legal. Então, a gente precisa também usar a nossa razão para a gente pensar
Porque a gente vai evoluindo com o tempo. A idade e o passar do tempo é uma beleza, né? Para a gente entender que algumas coisas não são para a gente. Por mais que a gente queira. Aquele menino mimado, aquela menina mimada que está dentro da gente, às vezes quer porque quer, mas não é bom. Quem sabe melhor do que a gente o que é bom ou não para a gente? Quando nós ainda estamos na nossa infância espiritual. Deus, né? Pessoa que saiba mais do que ele, porque ele conhece a nossa trajetória do início ao final. Como nós temos o véu do esquecimento e ainda estamos na nossa infância espiritual, onde o ter é muito preponderante sobre o ser, a gente às vezes quer coisas que a gente pensa que é bom para a gente e não é, entendeu? Então a gente tem que estar atento para isso, nem se revoltar, porque não foi atendido. É bom até pensar, ainda bem que não aconteceu, entendeu? Então, olha só, aí a gente vai entrar agora no tema eficácia da prece mesmo, depois das explicações, né, da contextualização. O que é eficácia? Virtude ou poder de uma causa, né, produzir determinado efeito, qualidade ou caráter do que é eficaz. Eficaz, gente, é o resultado final. Eficiência é o meio para a gente ter eficácia. Eficácia é o resultado final. É o efeito útil, é aquilo que nós vamos sentir. Entendeu? Sempre lembrando que a causa está dentro de nós, o efeito é o que chega até nós. 3, real produção de efeitos. É o resultado final. Eficácia é todo o esforço que eu fiz culminou naquilo. Aquilo que é eficácia. Eficiência é o meio e eficácia é o resultado. Ok? Entendido isso? Gente, o que não ficar entendido, façam as perguntas, colaborem, coloquem aqui o que vocês acham, o que vocês concordam, as perguntas, entendeu? Aí, gente, a eficácia da prece, ele tem um item lá, que está lá em São Marcos, capítulo 11, versículo 24, que diz assim: seja o que peçais na prece, crede que obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Aí, olha só, voltando aqui rapidinho, o que é... Opa, desculpa, passei mais. Desejo e intenção. Pedir obtereis, tem que ter um desejo e uma intenção. Entendeu? Então, quando ele diz, seja o que for que peças, crede. Tenha um desejo, uma intenção que aquilo aconteça. E concedido vos será o que pedirdes. Agora sim, fique atento com o que você está pedindo. Entendeu? Às vezes, Deus até deixa que aconteçam coisas porque você pediu aquilo, e aí depois você vê que aquilo não foi bom para você. Porque nós estamos no processo de evolução. O pai da matéria, às vezes, não deixa a gente fazer uma coisa que ele sabe que não vai ser legal, mas para a gente aprender. Mesma coisa a Deus. Às vezes acontece aquele nosso pedido fervoroso, porque a gente precisa aprender com ele, até para saber o que pedir da próxima vez, entendeu? A gente aprende por repetição e aprende pelos erros e tentativas. A gente não desiste sempre, a gente até melhora uma situação, muitas das vezes. Ainda mais quando a gente volta o nosso pensamento a Deus, né? A tendência é melhorar. Às vezes tem situações que a gente piora, mas quando a gente não está com o pensamento em Deus. Aí, olha só, tem 2 questionamentos aqui, mas ainda não é o nosso diálogo virtual, não. O diálogo virtual só depois que explica tudo, né? Mas aqui tem 2 perguntas. Haveria necessidade da prece, já que Deus conhecia melhor que nós todas as nossas necessidades? Aquela pergunta que eu falei no início. Tem gente que diz, por que eu vou pedir? Eu não peço nada. Porque ele sabe as minhas necessidades. Gente, isso tem um pouco de orgulho. Entendeu? A gente precisa aprender a pedir, a saber pedir, pedir com humildade, pedir com o coração leve, sabe? E fazer esse contato com Deus. A gente não pede para o nosso pai da matéria? Podemos pedir para Deus, sim. Muitas vezes o pai da matéria diz não, porque ele vê que não é bom, porque a gente ainda não tem... ainda não foi passado o tempo para a gente adquirir a experiência das coisas da vida, entendeu? A segunda pergunta, poderia a prece alterar as leis divinas? Pense. Enaldo, Régia, Náiade, que estão aqui conosco. Somos 11, né? As pessoas não falaram aqui. Sinara.
Luizinho, você acabou de chegar, seja bem-vindo. Então, olha só, Luizinho, depois você assiste o iniciozinho, que vai estar gravado lá no YouTube, tá? Importante aquele início. Olha só. Primeiro, haveria necessidade da prece, já que Deus conhecia que nós, todas as nossas necessidades? Sim, há necessidade, sim. A gente precisa aprender a pedir, a gente precisa saber pedir e a gente precisa se preparar para pedir. Coração leve, limpo, deixando a Deus a oportunidade dele dizer não para a gente que aquilo não vai ser bom, entendeu? Fazer com que a gente sinta que o que nós estamos pedindo não vai ser legal, entendeu? Poderia a prece alterar as leis divinas? Eu queria saber de vocês. Vocês acham que a prece pode alterar as leis divinas? Principalmente a lei de ação e reação? Quero escutar vocês. Mas já ser respondido isso, tá? Janaína, seja bem-vinda, querida. Então, olha só. Pedir obtereis a eficácia da prece. Muita gente contesta a eficácia da prece. Ah, já pedi tanta coisa, não aconteceu. E não pedi coisas assim absurdas, não, e não aconteceu. Então, muitas vezes é porque eu acho que Deus sabe a minha necessidade é inútil eu expô-las para Ele. Gente, a prece é essa conversa com Deus. Nós precisamos criar esse vínculo. Entendeu? Então, ainda acrescento assim. Como é que, se o universo é cheio das leis eternas, como nossas súplicas podem mudar os decretos de Deus? Como as nossas súplicas podem mudar o decreto de Deus? É aquela pergunta que foi feita ainda agora. A prece tem poder? A prece tem o poder de alterar as leis divinas? Entendeu? O Ainaldo botou aqui uma coisa interessante. Entendo que pedindo a Deus estaremos exercitando nosso grau puro, o nosso livre-arbítrio. Exatamente, Ainaldo. Vai ser falado aqui isso, mas você está certíssimo. Quando a gente cria essa intimidade com Deus, até quando nós estamos falando com Ele, esse contato com Deus, na hora a nossa razão diz assim: Aline, o que está pedindo é válido. E a própria nossa razão, Deus dentro de nós, Aline, o que tu está pedindo é uma besteira. Não sei se acontece com vocês quando vocês estão fazendo algum texto. Eu faço muito despacho no meu trabalho, né? Aí eu escrevo. Aí eu leio em voz alta. Só para fazer uma comparação, eu leio em voz alta. Quando eu estou lendo, geralmente eu chamo alguma pessoa que trabalha comigo, senta aqui, deixa eu ler isso aqui para te ver se tu entende o que eu estou dizendo. Eu faço, né? Aí, quando eu estou lendo para a pessoa, como a minha boca está perto dos meus dois ouvidos, eu preciso, os dois ouvidos é para escutar mais e falar menos, na hora eu percebo, às vezes, os erros que eu não percebi enquanto eu estava ali sozinha. Quando eu faço isso com uma outra pessoa do meu lado, e uma leitura alta, que eu mesmo possa escutar, muda tudo de figura. Entendeu? Então, essa conversa com Deus, mesmo que esteja lá elaborado na tua mente o que tu quer dele, quando tu vai fazer teus pedidos, você precisa verbalizar isso com ele. Aí você vai perceber na hora, do mesmo jeito que eu percebo, quando eu estou fazendo um texto que ficou faltando um acabamento, que ficou faltando uma frase, ou então que a frase não ficou bem colocada, aí eu mudo as palavras. Do mesmo jeito é na hora da prece. Vocês já prestaram atenção? Às vezes a gente está aqui pensando. Na hora que a gente senta para conversar com Deus, Aurilena, seja bem-vinda. Para conversar com Deus, a gente percebe as falhas no nosso pedido. Entendeu? A Branca colocou aqui, ó. Quem de nós pediu aos nossos tutores um brinquedo em nossa infância, no final do ano e foi dado condição de ganhar? Muitos de nós, entendeu? Muitos de nós. Então, olha só, qual é a orientação dos espíritos, que os espíritos deram a Kardec com relação a isso? A oração não tem como mudar a linha do nosso destino, dos efeitos daquelas causas produzidas antes. Aí a resposta. A nossa prece, ela não tem o poder de mudar a lei de ação e reação que eu plantei.
ela tem como amenizar isso aí. Ela tem como nos fortalecer, para que a gente enfrente isso e não ache que isso é um bicho de 7 cabeças. Quer dizer, aquilo que a gente fez por levianidade, diante das nossas imperfeições, a nossa imperícia, das nossas más tendências, nossas tendências negativas, a prece não tem como mudar. Ela tem como te fortalecer para que você passe por aquilo de uma maneira mais amena. Isso tem. Lembra do irmão do Chico? Que em vidas passadas ele tinha um comprometimento, que ele ia perder uma mão inteira. De tanto ele estar ali escutando as pessoas que iam atrás do Chico e orientando, e acalentando, e envolvendo, o que aconteceu com ele? Ele perdeu só um dedo, mas não deixou de cumprir. Então, os espíritos orientaram Kardec: o que você fez, meu amigo, você vai ter que passar. Só que, com a ajuda da prece que você fez, você se fortaleceu. E aí foi amenizado, mas você vai passar. Entendeu? Nossas aqui, o Enaldo falou uma coisa importante: nossas ações ditam a nossa colheita. Então, quer dizer que seria fácil, né? Eu faço um monte de coisa ruim, aí depois eu faço uma prece, ainda imperfeita, ainda em processo de evolução, e quero que tudo vá embora. Não é assim, não, gente. Nós colhemos hoje, plantamos ontem. Nós vamos colher amanhã, plantamos hoje. Então, o que nós estamos colhendo de ontem, hoje, que não está sendo legal, ele é um reforço para que a gente mude o nosso comportamento. Não é isso, Enaldo? Não é isso, Régia? Não é isso, Branca? Não é isso, Naide? Não é isso, Janaína? Entendeu? Então, a prece mostra a sua fé e se você é merecedor. Gente, só de a gente já ter alívio daqueles processos que nós estamos passando, só da gente ter amparo, já é tudo, gente. Então, a prece ela é atendida, mas não da forma que a gente quer, muitas vezes, porque nós precisamos passar pelas situações para aprendizado, entendeu? Então, é a máxima que fala para a gente assim, ó: concedido-vos será o que quer que pedires pela prece. É ilógico deduzir que basta pedir para obter. Não, gente. Entendeu? E a gente não pode ter tudo o que a gente quer sem passar pelaquela situação de aprendizado. Entendeu? Às vezes a gente precisa passar pela essa situação de aprendizado. E a gente não pode acusar a providência divina. O que é a providência divina? É o meio que Deus tem em nos ajudar, nos socorrer, nos auxiliar. Né? A providência divina é o meio que ele tem. Que não cede à súplica que a gente faça. Até porque a providência divina sabe o início e sabe o final. Então, o pai criterioso, ele recusa ao filho o que seja contrário aos seus interesses. Entendeu? Por isso que às vezes a gente não recebe isso. Mas se você pedir coisas boas, fé, paciência, coragem, fortaleza, coragem da fé principalmente, você vai ser atendido. Então, é aquilo que eu estava falando antes, né? Em geral, você só vê o presente. Ora, se o sofrimento é de utilidade para a sua felicidade futura, Deus vai deixar você sofrer. Porque foi você que causou o sofrimento. E isso é como um cirurgião que vai fazer uma cirurgia, que você vai sentir dor, mas ele vai extirpar o que está causando a dor. Não é isso? E a observação do Divaldo Orar é abrir a alma para entrar em sintonia com Deus, para que ele não faça o que pedimos, mas o que é melhor para nós. Lembra que eu falei para vocês que agora eu falo: pai, se isso for ser bom para mim, faça. Se não, tire da minha vida. O Luizinho colocou aqui, ó. A prece, quando é feita com todo fervor e verdadeira, atinge com efeito de suavizar a situação que estaremos necessitando. Lucileia. Pois é, Lucileia. Verdade. A história do irmão do Chico, né? A Régia colocou aqui: a prece mostra a sua fé e se você é merecedor.
É aquela história, quando a gente está conversando com ele, né? Aí a gente diz bem assim, bom, é bom não pedir isso não, sabe? Porque talvez nem seja bom para mim. Não é verdade? Então, gente, de novo, ajuda a ti mesmo que o céu te ajudará. Busca fazer o que o homem de bem diz. Troca vícios por virtudes. Procura ser melhor hoje do que tu foi ontem. Então, Deus vai sempre nos atender quando a gente pedir coragem, discernimento, ideias e sugestões, paciência, persistência e resignação e virtudes. Vamos pedir virtudes, deixando-nos o mérito da ação. Entendeu? A gente precisa merecer, saber pedir e merecer. O Luizinho colocou aqui, ó. A prece, quando é feita. Ah, já tinha lido, né? Tinha feito suavizar a situação que estaremos necessitando. A prece é para isso, gente. Quando ela não pode ser retirada, ela ameniza. Porque, afinal de contas, nós estamos aqui para dizer sim para aquilo que a gente deveria ter dito não. Aliás, dizer sim para aquilo que a gente disse não, e era para dizer sim, e o contrário também. Entendeu? É isso, é o processo. Então, nunca duvide da eficácia da prece, ainda mais se você merece. Não duvide. Faça essa ligação com Deus. Peça. Uma hora, essa comunicação com Ele vai ser tão legal, que você vai ter noção do que o que você está pedindo é legal ou não. Entendeu? Então, vamos lá, gente. Questão virtual. Estamos terminando, tá? Quem não assistiu no início, assista no iniciozinho, tem umas explicações de base, né? Bem interessantes, tá bom? Então, vamos lá. Questão de estudo para o diálogo virtual. Eu vou colocar aqui a pergunta, você já pensa aí na sua resposta, tá bom? E a resposta vai ser tudo aquilo que nós estudamos aqui. Você pode fazer da sua maneira. Vai ter uma resposta aqui, mas simbolizando tudo que nós estudamos, tá bom? Não quer dizer que tem que ser desse jeito que está aí, não, tá? É o sentido. Só para a gente fixar, tá bom? Como podemos interpretar o ensinamento de Jesus? Seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis e concedido vos será o que pedirdes. Então, como é que nós devemos interpretar isso? Vamos lá, vamos pensar. Como é que vocês interpretariam isso aí? Primeiro, eu tenho que ter merecimento, né? Eu tenho que saber o que pedir, eu tenho que ter merecimento. Nem tudo que eu pedir vai ser atendido, porque muitas vezes eu não sei o que eu estou pedindo, porque a minha ignorância espiritual ainda é grande, ainda estou no mundo de provas e expiações, ok? Então, seria mais ou menos, né, dentro dessa base. Que ele sempre vai me dar o que eu pedi? Sim, principalmente se for virtude. Outras coisas ele não vai me dar porque não vai fazer bem. Mas bora ver o que é que o texto diz aqui para a gente. Ó. Deus sempre nos atende aos pedidos, mas é claro que esse entendimento só ocorre conforme a nossa real necessidade e merecimento, aquilo que nós estávamos conversando há pouco. E na medida em que os nossos pedidos não visem a satisfação de meros caprichos ou futilidades. Esqueçamos os caprichos e as futilidades. Dessa máxima, for ilógico deduzir que basta pedir para obter e for injusto acusar a providência se não acende a nossa súplica que se lhe faça, uma vez que ele sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem. Mas ele quer escutar da gente. A gente precisa aprender a falar até para a gente se escutar, ok? A Aureliana, eu vou sempre perceber que o merecer é, na visão dos seus, o que for melhor para o meu crescimento espiritual. Vou sempre receber o que merecer, e na visão dos seus, que for melhor, de Deus, né? For melhor para o meu crescimento espiritual. Isso mesmo, é isso que está dizendo aqui, Aurilena. Certíssimo. Eu quero que vocês coloquem aí, visão de Deus, a Aurilena falou. Perfeito, é isso mesmo. Aqui está bem rebuscado, mas era aquilo que a gente falou todo o tempo, que a Aurilena falou agora nesse momento, e o que a gente já tinha conversado anteriormente. Só é para a gente fixar, tá bom? Então, o próximo, são 3, tá? Essa é a segunda, vamos lá. Vamos ficar atento. Afinal, se tudo no universo obedece às leis eternas,
como poderão nossas súplicas alterar o sentido? Nós já vimos, né? Que a gente não altera as leis. O que pode ser alterado é aquilo que não mexe com a lei. Eu ter forças na hora para suportar, até passar, ao invés de ser um tsunami, ser uma marolinha. Entendeu? Isso pode acontecer, como aconteceu com o irmão do Chico, não é? Mas a gente precisa estar a caminho do nosso processo evolutivo. Mas a gente não altera as leis. As leis são imutáveis, gente. O que a gente faz é receber aquilo que plantamos de uma outra forma, sem revolta, como aprendizado, entendeu? Janaína botou aqui, ó, enquanto vocês escrevem aqui. Ou, nesse caso, ela nos dá a ferramenta para alcançarmos o pedido, porque muitas vezes ainda não estamos preparados para receber o que pedimos. É um prelúdio, né, Janaína? Concordo com você. É um prelúdio. Às vezes a gente pede uma coisa que hoje nós não estamos preparados, mas que a gente vai arranjar ferramentas para se preparar para ter. Ótimo, Janaína. Muito bom esse seu ponto de vista, tá? Desculpa, eu esqueço de apertar a seta, não tem problema não. A resposta era para a primeira questão. Sim, Janaína, isso mesmo. A gente, na primeira questão, a gente com certeza começa a adquirir ferramentas para fazer com que aquilo que nós pedimos, a gente tenha maturidade para receber, que nem sempre nós temos maturidade para receber, até coisas boas. Concorda, Janaína, Enaldo? Às vezes não temos nem maturidade para receber coisas boas, aquilo faz com que a gente infle, né? Enaldo, o sentido de tudo muda quando aprendemos que tudo está a contento de Deus, é verdade. Tudo está na mão dele. Apesar de nós termos o livre-arbítrio, quando acontecem as coisas na vida da gente, não foi ele que falou para a gente infringir a lei de Deus, fomos nós que infringimos, então nós vamos ter que passar. Mas quando a gente já passa, já sente o efeito daquilo que nós fizemos, e a gente já tem essa confiança em Deus, está muito amenizado. Meu Deus do céu, muito. Janaína, cheguei no horário, viu, Aline? Dei boa noite, depois vi que não tinha enviado. Legal, Janaína. Mas eu sei que vocês têm um estudo antes, né? Era bom a gente conversar com a Náiade para ver se esse estudo, a gente começa o nosso 15 para as 8, pode até ser, né? Conversado, porque muita gente faz o estudo, né? Eu também estou no estudo, né? Então, olha só, 2. Afinal, se todo o universo obedece às leis, como nós poderemos suplicar alteração nesse sentido? Vamos ver o que o nosso texto diz. A gente já até falou aqui a respeito, né? É que quando somos atendidos no nosso pedido, não significa que Deus alterou o curso das leis, que são imutáveis, mas que, dentro da flexibilidade das mesmas, apraz a ele acatar nossas súplicas, desde que as considere merecidas. Por isso, a providência nos dá uma demonstração de respeito à nossa iniciativa e livre-arbítrio. Aquilo que você falou no início, né, Naldo? A gente fazer esse pedido enfatiza, a gente pedir a Deus as coisas, enfatiza o nosso livre-arbítrio. Não é fatalidade das coisas, não é fatalidade, entendeu? Livre-arbítrio é diferente de fatalidade. Tá? Então, quando as nossas preces são atendidas, é porque, dentro das próprias leis, foi permitido aquilo. Que as leis de Deus são imutáveis, a gente sabe disso, né? Mas só o fato da gente passar pela situação entendendo, e às vezes, como eu disse, né, podia ser um tsunami, vai vir uma marolinha, a gente pensa até que foi isento, né? Mas não foi, não. Entendeu? A gente passou e aquilo serviu para o nosso aprendizado. Certo? Então, olha só, o Luizinho colocou, Deus sabe que e conhece as nossas necessidades. Muitas vezes não entendemos, mas ele é perfeito. É a Lucileia, né? É a Lucileia, eu sempre esqueço, penso que é o Luizinho. E aí o Enaldo colocou, embora nossos esforços nos tornem merecedor dos pedidos que façamos, é verdade. A Régia, pedir, mas receber, que é melhor para nós, é a gente aprender com isso. Muito bom, né? Então, quando nós somos atendidos, não é que ele passou por cima das leis, não, tá? É porque as próprias leis têm as suas flexibilidades de acordo com as nossos merecimentos, ok? Mas geralmente vai vir uma marolinha ainda aí. Terceira, a última, tá, gente? A gente vai finalizar.
Como age a providência divina em relação aos nossos pedidos? Providência divina, eu falei para vocês o que é, né? Providência divina é auxílio que Deus deixa à nossa disposição para nos socorrer nos momentos que precisamos. E lembrando que Deus ajuda o homem pelo próprio homem, certo? Então, a providência divina age sobre o outro para ajudar o próprio homem. Não abre-se um buraco no céu e Deus tira da gente as coisas, não, tá? Então, a providência divina é o socorro, é uma ambulância, é os médicos, é a sala cirúrgica, entendeu? Para nos atender. É esse grande hospital que é a Terra, essa grande escola que é a Terra. Tudo isso faz parte da providência divina, concordam? Então, como age ela, né? O que está dizendo aqui? Deus nos atende em todas as nossas necessidades, porém, nem sempre isso coincide com aquilo que pedimos, uma vez que somos atendidos conforme nossas carências reais, com que nós necessitamos, né? E não segundo o que desejamos. O menino mimado e a menina mimada que está habitando esse espírito não vai ter ver com a providência divina, não, gente. Em geral, o homem vê apenas o presente. Ora, se o sofrimento é de utilidade para a felicidade futura, Deus deixará que sofra, como um cirurgião deixa que um doente sofra as dores de uma operação, que ele trará a cura. Olha que lindo isso, gente. Lindo, né? Então, vamos colocar aqui. Pedir, mas receber é melhor para nós. E a gente aprender com isso. Embora nosso esforço nos torne merecedor dos pedidos que passamos. Isso eu já tinha lido. O ser merecedor, né? Age de acordo com as condições específicas a nosso favor, exatamente, para que redunde no nosso processo evolutivo. Ele jamais vai passar a mão na cabeça da gente por besteira, tá? Aurilena, sempre respeitando o que precisamos e o que temos que passar, exatamente. Por isso que eu gosto de colocar essas perguntinhas no final, para a gente fixar todo aquele ensinamento que o texto nos trouxe, né? Então, gente, esse é o nosso último slide. Aí, o que eu tenho para vocês agora? A prece. E o meu muito obrigada por a gente ter feito uma quarta-feira tão bonita. Somos 14 pessoas, é muito interessante. Tá esse grupo de pessoas, 14 pessoas, é muito, gente. A gente pensa que muito é 100, 200, 300. Não, não é. 14 pessoas, 13 participando, é maravilhoso. Estou muito feliz. Tá? Mas mesmo que tivesse 2, 3, 4, duas pessoas falando em Jesus, ele aqui estará. Então, ele está aqui. Mas fico feliz da quantidade de pessoas que estamos aqui hoje presentes. Vamos fazer a nossa prece? Podem escrever coisa aí no chat, depois eu olho. Se for alguma coisa interessante, eu coloco aqui na tela, tá? Então, fechando nossos olhos, agradecendo esse Deus maravilhoso que nos orientou com esses ensinamentos que Marcos trouxe, né, a respeito da eficácia da prece. O que é a prece? O que ela pode nos trazer? A gente só tem a te agradecer e te louvar a nossa existência, somos seres da natureza, estamos aqui para aprendizado e queremos, Senhor, aprender. Nos envolve, nos ampara, nos guia, fluidifica a nossa água que deixamos sobre a mesa. E a espiritualidade amiga do Tomás de Aquino envolva todos os seus frequentadores, todos os seus trabalhadores, toda aquela vizinhança, todo o nosso estado, todo o nosso país, todo o nosso mundo, jogando bênção e luzes para todos nós. Que assim seja. Gente, um beijo no coração de vocês. A Auriléia colocou aqui, ó. Adorei, foi maravilhoso. Eu gosto dessa conversa, tá? Então, toda vez que vocês me verem aqui na frente, podem colocar aqui no chat, porque a gente vai conversar. Vou assistir desde o início, desculpa o atraso, gratidão. A Lucélia colocou aqui. Gratidão imensa, alma querida. Vocês são meus queridos também, todos nós, né? Filhos de Deus. Gratidão imensa, sempre alma querida. Cheguei atrasada, pois estava no outro estudo. Pois é, vou ter que conversar com a Naide sobre isso. Sempre respeitando o que precisamos e o que temos que passar. Isso é muito importante, tá, gente? Tenham um excelente resto de semana. Daqui a pouco já está de novo o final de semana, né? De paz, de harmonia e de mente preparada para passar pelas suas situações sem se revoltar, só agradecer. Beijo no coração de todos vocês.